A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo que nós temos vivido, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos guarda e que mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo agora, o Senhor Ele tem cuidado da sua vida, tem cuidado da minha vida e cuidado da igreja dele. Nós temos perdido alguns irmãos nessa batalha, né? Mas nós cremos que esses irmãos, agora, nesse momento, estão louvando a Deus. E eles vão nos acompanhar nesse cântico também, creio nisso. Creio que eles estão ao lado do Pai. Então, que nós possamos nessa noite fechar os nossos olhos, agradecer a Deus através da nossa oração e entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos nas mãos do Senhor. Deus, nós queremos te engrandecer, Pai, nós queremos te louvar por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Nessa noite, Deus, mesmo, Pai, com um coração dolorido, Pai, mesmo com um coração chateado, Deus, por tantas lutas, ó Deus, tantos irmãos enfrentando dificuldades, enfermidades, mas mesmo em meio a tudo isso, Pai, nós não podemos desanimar, porque nós cremos na Tua Palavra, cremos no Teu Santo Espírito e nas Suas promessas, Pai. E nós sabemos que em meio a tudo isso, o Senhor é quem nos guarda, quem tem cuidado de nós. E nesta noite, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito, ó Deus, sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, Senhor, onde quer que cada um esteja, Senhor, nos acompanhando nessa noite, seja num leito de hospital, seja na sua casa, Senhor, triste, abatido, que o Senhor, ó Deus, possa restaurar, ó Deus, o coração, trazer alegria, Senhor, trazer saúde, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa transformar vidas e famílias nessa noite. É assim que nós, ó Deus, queremos iniciar esse culto, Pai, pedindo a Deus o Teu Santo Espírito Consolador sobre as nossas vidas, sobre cada lar, em nome de Jesus. Nos acompanhe nesse cântico.
graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluias, aleluias. O Espírito de Deus, Ele não está só aqui, Ele está na sua casa, Ele está nos hospitais, Ele está cuidando da vida daquele que você tem colocado como motivo da sua oração. Ele está cuidando, Ele está restaurando, trazendo vida, sopro de vida, porque só Ele tem poder para tamanha graça, soprar vida onde não existe mais vida, restaurar aquilo que se foi perdido, tirar toda enfermidade. Somente Ele tem poder para isso. Então, se você crê nisso, se você acredita nisso que você acabou de cantar, eu te convido mais uma vez a nos acompanhar em mais um cântico que fala justamente sobre isso. O Espírito de Deus que pode restaurar, trazer vida, levantar aqueles que estão caídos. Que você possa trazer à sua mente também aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, enfrentando enfermidades, lutando contra o Covid, essa doença que infelizmente tem levado muitas pessoas. Mas eu creio num Deus que é capaz de sarar por completo, mesmo aquele que está em estado terminal. Deus tem poder para isso. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra
Você acabou de cantar isso. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai voltar ao lugar. Você pediu a Ele, faz, Senhor, desse povo forte, faz, Senhor, dessa multidão de caído, um povo forte, marchar sobre essa terra. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Nós cremos nisso, Pai, nós cremos no que nós acabamos de cantar. Não é apenas palavras, Deus, não são apenas palavras. Pai, é a Tua promessa. Pai, é o Teu poder feito, ó Pai, através de uma canção. Ela retrata, Pai, justamente aquilo que o Senhor tem poder para fazer em nossas vidas. Só o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer isso. Então restaura, Senhor, restaura os enfermos. Restitui, Senhor, aquele, Pai, que está caído, Pai, com dores antigas, ó Pai, frustrados. Senhor, que nessa noite o Seu Santo Espírito possa visitá-los, ó Pai. O Seu Santo Espírito, ó Deus, possa restaurá-los. Aleluia. Sopra o Espírito, trazendo vida. Sopra Espírito. Confortar o seu coração, te encher, te renovar nessa noite. Que o Santo Espírito dele possa trazer a vitória, não só para você, mas para todos aqueles que estão nesse momento no leito de hospital, dos seus familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Nós, cristãos, carregamos uma esperança que nos ajuda com a certeza de que o amanhã será melhor, e pela vontade de nosso Senhor, passaremos por isso e por todas as ansiedades e medos que nos cercam. A Constituição do país declara que o Islã é a religião oficial do Estado. Por isso, 99,92% da população são muçulmanos. Apenas 0,08% da população são cristãos.
O Iêmen está na 7ª posição na lista mundial de perseguição da Portas Abertas do ano de 2021. Deixar o Islã é proibido e todos os iemenitas são considerados muçulmanos pelo Estado. Evangelizar muçulmanos é uma prática ilegal. Assim, o Iêmen é um dos países menos evangelizados do mundo. Grupos extremistas islâmicos ameaçam os cristãos ex-muçulmanos com morte e as tribos podem matar ou banir qualquer membro que se converta ao cristianismo. Cristãos ex-muçulmanos são os mais vulneráveis à perseguição e agora constituem a maior parte da população cristã no Iêmen. Pedidos de oração. Ore pelo povo iemenita. Peça para que a paz chegue ao país e que as pessoas reconstruam as suas vidas. Clame pelos cristãos secretos e igrejas domésticas, para que tenham sabedoria e discernimento ao apoiarem os seguidores de Jesus. Interceda por aqueles que estão assumindo grandes riscos para fornecer discipulado aos novos convertidos. Ore por segurança enquanto eles viajam em áreas de conflito. Ore pelo Iêmen. Seja a resposta de Deus para esta nação. Desde o início da nossa igreja, na década de 80, temos o comprometimento com Deus de anunciar o reino dele para as pessoas. Acreditamos que vidas são transformadas através do evangelho. Por isso, missões é o coração da nossa igreja. E para que essa obra continue, contamos com a sua colaboração. Durante esse período de isolamento social, você pode entregar seus dízimos e ofertas de outras formas, com transferências bancárias ou nos plantões da tesouraria na igreja. Continue comprometido com Deus em espalhar o reino dele sobre essa terra. IBM Luz, #Vivendo Missões. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Graça e paz do Senhor Jesus ao meu coração. Que Deus realmente transborde hoje na minha vida e na sua vida. Eu quero ler a palavra de Deus com você e eu sinto que estou lendo ela de um jeito diferente hoje do que eu costumo ler. Eu costumo fazer análises do texto com alguma explicação mais científica, histórica, algo que os comentaristas deixam mais vivo. E hoje eu li muito sobre esse texto, mas não vou comentar nada de comentaristas e de pesquisadores. Quero só falar do meu coração para você. Como quando de repente Deus fala à minha alma num devocional. A pesquisa ela é importante para que a gente não fale heresias. Eu não vou falar nenhuma heresia aqui, tá bom? Não. Mas vou falar dos sonhos diante do Senhor. Sonhos diante de Deus e sonhos que eu creio estão se realizando, estão se materializando na vida do povo de Deus. Há uma necessidade gigantesca hoje de percebermos e de ouvirmos o Senhor trazendo palavras de ânimo. É essencial no meio da pandemia receber essas palavras. E é uma palavra dessa que eu recebi do Senhor e quero trazer à nossa igreja. Ruth capítulo 2. Ruth 2. Vamos ler todo o capítulo. É longo, mas é importante. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que foram caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam.
E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Por acaso. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a Moabita. É a Moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. Só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth, e aí Boaz já chega perto de Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação, fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu, e sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, Deus cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde, depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que lhe tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com sua sogra. Deus abençoe essa palavra no nosso coração, livre-nos da barreira que pode ser criada quando a gente endurece o coração e foge das verdades de Deus. Deus nos livra disso, de coração duro, de coração teimoso, coração agora bem aberto para te receber e entender o que você tem para falar. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, essa história é a história, você sabe, de duas viúvas, duas mulheres, as duas perderam os maridos, as duas não têm para onde ir, as duas não têm o que fazer. Nessa época, a mulher viúva, a mulher sem um marido, ela não tem como administrar os bens, não tem como administrar as propriedades. Às vezes ela tem até dinheiro, ela tem até propriedade,
mas não tem como administrar, porque a administração geral pertence aos homens. E aí estão duas mulheres assim, num tempo de fome e de luta, elas precisam de alguém para socorrê-las. Sendo elas viúvas, sendo elas sozinhas, sendo elas solteiras, isso deixa de ser a história simples de duas viúvas e é a história de uma família. É a história de uma família que precisa de ajuda, é a história de uma família num momento de dificuldade, é a história de uma família num momento de crise, é a história de uma família que precisa de socorro. E não tem coisa mais parecida com o momento atual do que a história de uma família que precisa de proteção. Não tem história mais parecida no meio da pandemia do que uma história de uma família que está passando por tristeza, por choro, por morte, por reconstrução. É a história de Ruth e Noemi. E essa situação delas, situação de uma família que está passando necessidade, que está chorando, que está no meio das dores, a situação delas é uma situação que vai ser transformada no encontro com uma pessoa, no encontro com um homem. Quando elas encontrarem esse homem, então a situação vai mudar. Quando elas encontrarem essa pessoa, a situação vai mudar. E que pessoa é essa que eles vão encontrar? A pessoa que elas vão encontrar é um homem chamado Boaz. É Boaz que elas vão encontrar, e é encontrando Boaz que a situação de morte, que a situação de dificuldade, que a situação de luta e de angústia vai embora. E o Boaz não é só o Boaz. E essa história não é só uma história. Essa é uma história de símbolos. Essa é uma história de mensagens escondidas. O Boaz é símbolo do Jesus. Um resgatador, alguém que pode fazer algo mais, alguém que pode mudar a situação de famílias em desgraça. O Boaz é que pode resgatar uma família que está num momento difícil, que está num momento de angústia, que está num momento de dor e de fome, e colocar esta família num momento melhor. É o Boaz. E essa palavra é para mim e para você ânimo, porque elas encontraram Boaz, elas encontram Jesus para transformar a situação, então as nossas famílias também podem encontrar o Boaz. Precisamos seguir os passos delas, precisamos seguir os pensamentos delas, precisamos seguir o cronograma, sabe? Tudo que elas fazem, a gente tem que seguir e querer fazer também. O que elas fazem ao encontrar Jesus. Porque Jesus vai transformar. Esse processo de transformação, elas vão ser protegidas por Boaz. Que família hoje não quer dizer estou protegido por Boaz? Quero pedir hoje isso. Pedir pela tua casa, pedir pela tua família, pedir pela tua mãe, pedir pelo teu pai, pedir pelos teus filhos, pedir pelo teu trabalho, pedir a proteção de Boaz, a proteção de Jesus. Então vamos seguir aqui o que a gente leu na Bíblia que elas fizeram. Vamos seguir aqui o que a gente leu na Bíblia que levou elas à proteção do Boaz, ao encontrar o Boaz e serem protegidas por Boaz, encontrarem Jesus e serem protegidas por Jesus. Em primeiro lugar, elas foram para o campo de Jesus. Elas foram para o campo de Boaz. Se você quer a proteção de Jesus, você tem que ir para o campo de Jesus. Você tem que ir para o campo onde Jesus está. Se você vai ao campo onde Jesus está, com certeza há possibilidades de ser protegido por Jesus. Então elas vão ao lugar de encontro. A Noemi empurra ela para o lugar
de encontro. Você tem que empurrar os teus filhos para os lugares de encontro. Você tem que empurrar o teu marido para o lugar de encontro. Você tem que empurrar a tua esposa para o lugar de encontro. Você tem que arrastar a tua casa para os lugares de encontro com Jesus. Porque há lugares em que você não vai encontrar Jesus. Há lugares nessa terra em que, lógico, Jesus está em todos os lugares, ele é onipresente, o Pai está em todos os lugares, porém, compreenda uma coisa, existem lugares em que a manifestação do Senhor não será manifestação de graça, existem lugares em que a manifestação do Senhor não vai acontecer manifestação de poder e de proteção em determinados lugares, vai acontecer manifestação de juízo, vai acontecer a manifestação da repreensão de Deus, da correção de Deus, mas não é isso que a gente quer hoje. A gente quer encontrar Jesus nos lugares de proteção. Esses lugares que você tem que procurar. Lugares de encontro que não são lugares físicos. Não se preocupe, porque há quem esteja preocupado se a porta da igreja está fechada. Quando a porta da igreja estiver aberta, corra para dentro da igreja. Quando houver possibilidade, sem risco, corra para a porta da igreja. E quando a porta da igreja precisa ficar fechado, quando uma visita pastoral é perigosa, porque o pastor pode levar, assim, por conta de muito contato, o risco do Covid, então não fique preocupado de não receber essa visita física, mas corra para o encontro online, faça uma ligação, faça uma chamada de vídeo, busque os lugares de encontro e de proteção. Busque isso. Esses lugares não são físicos, mas são lugares onde você sabe existe um domínio total de Jesus. O campo de Boaz era dele e ninguém mandava mais ali senão ele. Ninguém ia chegar lá e dizer, não faz o que Boaz mandou, não mexe do jeito que Boaz, guarda as espigas de outro jeito, corta de outro jeito, entulha, né, guarda. Não, é o lugar em que Boaz manda, é o lugar em que Jesus domina, é o lugar em que a voz dele se faz absoluta, não porque ele exerce poder mandatário, mas é a voz absoluta porque pertence a ele, o inferno não está ali, o mal não está ali, não há um domínio dos escravos de Satanás, é o campo de Boaz, domínio total, o lugar onde as ideias satânicas não prevalecem. Tem lugar que você sabe. Tem lugar em que a música traz uma meditação satânica e não precisa ser demoníaca, a música não precisa falar, vamos pegar criancinhas e cozinhar com batata, né? Não precisa ser assim, não vamos fazer sacrifícios de bebê, não, mas tem músicas que trazem todo um contexto que rouba completamente a possibilidade de você ter santidade sexual, rouba completamente a possibilidade de você ter paz com as pessoas, rouba completamente a possibilidade de você acreditar num Salvador, de você acreditar no Santificador. Então, esse tipo de lugar, de ambiente, onde tem esse tipo de música, esse tipo de ideia, esse tipo de conversa, você sabe que ali não é campo de Boaz. E você tem que ir para os campos de Boaz. Para os campos onde o Senhor é absoluto e as ideias de Satanás não reinam. As ideias de Satanás não governam. As ideias de Satanás não são absolutas. Lugar que tem bastante comida. Não é onde ela foi onde tinha bastante comida. Ela foi onde havia bastante espiga. Ela foi onde ela podia colher muito. E aqui não falo de colheita de milho, eu falo de colheita de Bíblia, eu falo de lugares onde você pode absorver a palavra. E não é só igreja, não é? Existem páginas no Instagram que você colhe muita Bíblia. Existem páginas no Facebook que você colhe muita Bíblia. Existem postagens onde você colhe muita Bíblia. Existem lugares que você colhe bobeiras, lugares onde você colhe o ridículo. Existem lugares em que você colhe maldade, mas tem lugar que você colhe palavra. E aí, estou falando de página, estou falando, mas tem lugar que lugar que é gente, né?
Tem gente que você sabe que você senta, você conversa, você tomou um café, mas você saiu edificado, você saiu transformado, você saiu animado para estar com Jesus. Não tem gente assim? Gente que uma coxinha com ele é como se você tivesse escutado Lutero pregando, tá bom? Você comer uma empadinha com ele é como se você tivesse ficado meia hora com o apóstolo Paulo. Então, é com essa gente que você tem que estar, esses lugares que são Campo de Boaz. Esse ambiente de fala, esse ambiente de conversa, esse ambiente de abraço. Ô pastor, a pandemia tá difícil de abraçar. Mas me entende, crente? Me entende? O Campo de Boaz é onde você consegue comer da palavra. O Campo de Boaz é onde você olha à volta e está cheio de servos. E você consegue ver servos. Nem sempre você pode estar no Campo de Boaz. No lugar que você está, em outros campos. Porque você trabalha, porque você tem que ganhar teu dinheiro. Mas o alvo de quem quer uma família protegida por Boaz é levar a família aos Campos de Boaz. Você tem milhões de explicações para que na semana você talvez não esteja em Campos de Boaz. Você tem milhões de explicações porque você permite que seus filhos estudem em lugares que não são Campo de Boaz. E não tem como, não tem essa opção. Mas, quando tens a opção, você não escolhe para ir para o Campo de Boaz. Quando tens a opção, você continua nos campos de Satanás e não de Boaz. Você continua em campos onde não tem comida de Deus, onde não tem edificação. Você tem a opção de ir numa outra família, você tem a opção de ir num outro ambiente social, você tem a opção de se edificar de outra forma, mas você não quer ir para o campo. Mas no final da vida, você quer a proteção de Boaz. Se você quer a proteção de Boaz, vai para o Campo de Boaz. Onde você olha à volta e você vê os servos de Boaz. Servos. Sabe? E vai para um lugar onde você imagina assim, um anjo podia sentar aqui. De boa. Gabriel podia sentar nessa roda e nessa mesa e tomar um café com a gente. Gabriel podia passear com a gente nessa casa. Gabriel podia ficar nessa roda de bate-papo. Sabe? Você precisa estar nesses lugares onde você vê os servos de Deus, gente, e você imagina os servos de Deus, anjo. Precisa estar nesses lugares. Os campos de Boaz são lugares de serviço. Os campos de Boaz onde você consegue trabalhar para Deus, como a Ruth fez, ela trabalha, ela constrói, e você precisa ir para os campos de Boaz. Os campos de Boaz são lugares onde você vai imaginar e realmente pensar, aqui uma promessa pode ser cumprida. Aqui uma promessa pode ser alcançada. Aqui uma promessa pode ser dada por Deus. Quais são os lugares, os conhecidos, as amizades que lhes são Campo de Boaz? Se você quer a proteção de Jesus, de Boaz, vá para os campos de Boaz. E nos campos de Boaz, chame a atenção de Jesus. Não é interessante que nos versos 10, 11 e 12, ela fale, por que é que você está olhando para mim, né? Por que é que você está aqui dando atenção para mim? Porque ela fala, e ele vai dizer, olha, eu vi você, eu vi o que você fez com a tua sogra. Eu vi a maneira como você se portou. Ela chama a atenção não só porque ela é bonita, ela deve ser bonita. Ela deve ser muito, muito bonita, mas não é por isso que ela chama a atenção. Ela chama a atenção porque o Senhor reparou em mim, é tão bom para mim, eu ouvi falar de tudo que você fez. Ela chama a atenção pelo que ela faz. Tudo que você fez pela sogra, desde que seu marido morreu, você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria. Ela chama a atenção pelas ações, ela chama a atenção pela atitude, ela chama a atenção pelo coração.
Então, você vai para o campo de Boaz e você vai com essa intenção de olhar, ô Boaz, Jesus, eu quero muito chamar a tua atenção, eu quero muito que você perceba como eu estou vivendo, que você perceba como está a minha alma, e como a minha alma é uma alma dedicada à santidade da tua palavra. Ela chama a atenção quando ela, por exemplo, ela cuida da sogra, é o mesmo princípio do quinto mandamento. O quinto mandamento, lembra? Número 5 tem aquela barriguinha de mulher grávida, honra teu pai e tua mãe. O princípio de cuidar de uma sogra é o mesmo princípio. Então ela chama a atenção obedecendo os mandamentos. Ela chama a atenção de Boaz sendo obediente à palavra. É assim que a gente chama a atenção de Jesus Cristo. A gente chama a atenção de Jesus obedecendo o que está escrito, com a beleza interna, não com a beleza externa. A gente chama a atenção quando a gente foca em cuidar das coisas de Deus, do povo de Deus. A gente foca em cuidar da família do jeito que Deus quer. Quinto mandamento. Ele não diz assim, eu vi o que você fez. Porque ele não estava lá quando ela tomou a decisão, ele não estava lá. Mas ele diz assim, eu ouvi. Ouvi. Então a gente chama a atenção de Jesus, de Boaz, quando nós temos um bom testemunho. Quando o que se fala sobre nós, quando o que se comenta sobre nós, realmente são coisas boas vinculadas à Santa Palavra. Você vai ter uma fama, você vai ter... vão haver comentários sobre a tua vida. Vão haver. Sempre, sempre, sempre vão haver comentários sobre nossa vida. Sempre, sempre, sempre as pessoas vão nos observar e vão falar o que pensam da gente. E quando falarem o que pensam de ti, que falem da graça que enxergam em você. Que falem do amor que está em ti, que falem disso. Deus abençoe isso na tua vida. Um bom testemunho. Porque o bom testemunho chama a atenção de Boaz. O bom testemunho chama a atenção de Jesus. O bom testemunho amarra, entendeu? Amarra os pensamentos do Santo Espírito aos teus pensamentos. É o bom testemunho. Chame a atenção de Jesus com o sacrifício. Quando ele diz assim, eu ouvi falar que você saiu da tua terra para vir para esse lugar que você não conhecia. Eu ouvi falar que você sacrificou sair de perto da tua família, sair do lugar onde tinha comida que você conhece. Eu ouvi que você saiu de perto desse lugar para cuidar da tua sogra. Eu ouvi que você se sacrificou. Então nós chamamos a atenção de Jesus com sacrifícios. Nós não chamamos a atenção de Jesus deitados no sofá. Nós não chamamos a atenção de Jesus de braços cruzados dentro de casa. Nós não chamamos a atenção de Jesus quando nós não pagamos o preço. Mas nós chamamos a atenção de Jesus quando nós pagamos o preço. E aí você no campo de Jesus, no campo de Boaz, pagando o preço, você ali realmente se esforçando para chamar a atenção de Jesus, vai começar a descobrir palavras de Jesus. Você vê que ele fala a ela, escuta minha filha, verso 8, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Orientações são dadas. E você precisa ouvir Jesus. Não um ouvir, né? Não essa coisa de gente que escuta
mas entra por aqui, sai por aqui. Porque eu escuto gente que escutou Jesus continuamente fala assim, eu sei que eu tinha que ter feito diferente. Eu sei que tinha que ter sido de outro jeito. Eu sei que ele queria que eu fizesse outra coisa. Eu sei. Você sabe, mas você não fez. Você sabe, mas você não produziu. Você sabe, mas você construiu errado. Por quê? Porque você construiu errado. Ouça Boaz falando, Boaz vai dizer, fica aqui nesse campo. Não negue Jesus falando. Jesus está falando na pandemia. Jesus está falando na pandemia. Jesus tem discursado na pandemia. Jesus, inclusive, tem usado a pandemia para falar com cada um segundo sua necessidade, segundo o jeito que você entende. Tem gente que está vendo a pandemia como peso, tem gente que está vendo a pandemia como convite, tem gente que está vendo a pandemia como alerta. A pandemia, ela está sendo a voz de Jesus de diversas maneiras. Agora, eu vejo gente que está ouvindo Jesus na pandemia, mas finge que não ouviu. Tem tampado a orelha, tampado o ouvido, ou melhor dizendo, tampado o coração. Não, meu coração não vai ouvir, meu coração não vai ouvir, meu coração não vai prestar atenção, meu coração não vai perceber que na verdade isso aqui é uma oportunidade, que na verdade Deus está me convidando, Deus está me convocando, Deus está me cobrando. Presta atenção, filho do Senhor. Presta atenção, filha do Senhor. A voz de Deus está chegando. E se você quer a proteção de Boaz, você tem que ouvir e seguir a fala de Jesus. Tem. E quando você estiver no campo, chamando atenção, e você prestar atenção na voz dele, do jeito que ele está falando, e aí os teus olhos vão se abrir. E você vai ver os anjos, ou os servos aqui, jogando espigas no chão. Os anjos de Deus vão jogar espigas no chão. Ele deixa espigas para você colher. As espigas são as primeiras bênçãos. As últimas bênçãos estão no capítulo 3 e em diante. As primeiras bênçãos estão no capítulo 2. Espiga caída no chão. As primeiras bênçãos são sempre espigas caídas no chão. Não é uma bênção qualquer, mas é uma bênção que muitos rejeitam. A primeira bênção tem gente que rejeita. Porque a bênção da espiga caída é a bênção do suor no rosto. É suado essa bênção. É uma bênção. Você tem que sair e colher. Você tem que sair e pegar. Você suja a mão. É o sol o dia inteiro, ela está lá desde manhã, catando espiga, catando uma, e passar meia hora, talvez ela não veja outra, depois ela vê outra, depois ela vê outra. Não é assim, sai recolhendo, tem 200 espigas, não, é o dia inteiro para colher 25 quilos. A bênção da espiga caída é as bênçãos que o Senhor vai deixando no caminho, mas que exigem esforço para colher. Vão ser bênçãos, mas vão fazer o braço ficar mais firme. São bênçãos, mas você termina a respiração ofegante depois de conquistar essa bênção. E por isso é bênção que muita gente não quer. Porque a bênção da espiga caída é bênção que só recebe quem tem humildade. Você tem humildade? Eu quero a bênção final. Bênção final, lindo. É para quem pegou a espiga no chão. A bênção final é para quem recolheu espiga que estava caída na terra. Espiga, certo? Que caiu na lama. Espiga que caiu na terra retorcida dos servos que passaram antes. É essa bênção que abre caminho para as bênçãos maiores. É o emprego de salário baixo. É a chance de estudar, às vezes, sem o salário.
É a casa construída tijolo a tijolo, tijolo a tijolo. É um dinheiro emprestado que você recebeu hoje. Você vai suar para pagar, mas você vai pagar. E vai mudar a tua vida. A bênção da espiga caída está chegando. E tem gente dizendo que não é bênção. Tem gente dizendo que é esmola. Tem gente dizendo que é muito pouco. Não foi assim que a Ruth viu, não foi assim que a Noemi viu. Elas ficaram felizes com a bênção da espiga caída. Com a bênção da espiga jogada. Essa bênção é o primeiro passo. Tá no campo, tá ouvindo a voz. Presta atenção, tem espiga caindo. Você talvez tenha passado por onde de espiga essa semana e você reclamou, você murmurou, porque você diz: isso não é para mim, eu não sou homem de pegar espiga no chão, eu não sou mulher de pegar espiga no chão. Mas você não está percebendo que isso aí é o primeiro passo do Senhor na reconstrução da tua casa, o primeiro passo do Senhor na reconstrução da tua família. Espiga não é só dinheiro, espiga não é só emprego, espiga é um sorriso de novo da tua esposa, é um abraço de novo do teu esposo. Espiga caída é a abertura do teu filho fazendo uma pergunta sobre a igreja, pedindo uma oração, e você trancou a voz, você trancou o coração, você disse: para isso você quer, né? Quando o calo aperta, você pede oração, mas aí para a igreja você não quer. Não é assim não, rapaz. Essa fala do teu filho, essa fala da tua nora foi um sinal de Deus, foi uma espiga que caiu. Não rejeita, pega a espiga caída, porque é o primeiro passo para trazer teu filho de novo para a igreja, é o primeiro passo para a reconstrução do casamento, é o primeiro passo para a amizade ser restaurada, é o primeiro passo para as tuas emoções que talvez estavam meio abaladas. Essa semana aconteceu uma coisa que te fez sorrir, aconteceu uma coisa que te fez ficar animado. Foi espiga caída? Não deixa lá no chão. Pega a espiga caída. Pega o tijolinho para pôr na casa. E aí, a Ruth, numa conversa simples com o Boaz, ela usa uma expressão. Verso 13, o Senhor está muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo. Espigas caídas e detalhes da vida que você enxergar, Boaz, Jesus, devem trazer ânimo. Encontre ânimo nas primeiras bênçãos. Encontre ânimo na bênção da dificuldade. Encontre bênção na bênção da espiga caída. A bênção difícil demais. É muito pequenininha essa bênção. Não dá. Dá. Acha ânimo nisso. Sabe? Um sorrisão no rosto. É difícil, porque talvez tenha um preconceito no teu coração. Você acha que tem que ser mais, tem que ser maior, tem que ter lá. Em nome de Jesus, o Senhor remove o preconceito. O Senhor remove o preconceito. Remove a expectativa que existe hoje, na atualidade, de que as coisas têm que ser rápidas, de que as coisas têm que ser a jato. Remove, Deus, essa expectativa. Que as coisas têm que ser do dia para a noite. Ansiedade instalada, ansiedade colocada no teu coração. Senhor Deus, remove. Remove a ansiedade, remove. Remove essa ansiedade que gera, inclusive, na vida de algumas pessoas, a vontade de dar ordem em Boaz. Vou dar ordem em Deus, vou dar ordem em Jesus. Eu vou determinar e vai acontecer, blá, 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 rapaz. Que isso? Conversa mole é essa? Conversa boba. Larga a mão disso. Ficar achando que você pode dar ordem em Deus, que você pode exigir as coisas de Deus. Você não pode exigir nada de Deus. E se a espiga caiu, pega. Pega e encontra ânimo. Faz exercício de ânimo. Pega a espiga e diz: obrigado. Louvado seja. Não tem vontade? Fala sem vontade. Faz o exercício.
Obrigado, Jesus. Não seja mentiroso com Jesus. Eu estou dizendo obrigado sem ainda entender. Estou dizendo obrigado meio confuso, mas eu peguei a espiga na mão e eu quero dizer obrigado. Remove a ansiedade. Seja feliz. Seja feliz com a espiga não quer dizer seja satisfeito com a espiga, no sentido de, tá bom, vou viver a vida toda de espiga caída no chão, não. Você quer o campo, você quer plantar também, né? Louvado seja Deus por esse desejo. Louvado seja Deus por esse desejo. Ser feliz não é ser satisfeito com espiga no chão. Feliz com o que eu tenho, sonhando com o que Deus pode me trazer. Feliz com o que eu tenho, sonhando com coisas maiores. Que Deus faça isso na tua vida. E Ele traga sonho de coisas maiores. E aí você percebe que esta moça, diz assim, verso 23, assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita de cevada. Então não foi um dia, não foi 2 dias. Foi um bom tempo colhendo cevada. Um bom tempo colhendo espiga. Esse processo é um processo que você não pode parar. Você não pode ficar animadinho com o culto de hoje e parar amanhã, não. Permanece, permanece, permanece no campo, buscando ouvir a voz, colhendo espiga e obedecendo. Permanece 1, 2, 3, 4, 5 meses, 7 meses. Permanece. Não para, ela não para. Todo dia caindo espiga, colhendo espiga caída. Todo dia colhendo espiga caída. Todo dia. Não para de buscar. Não para de buscar oportunidades. Deus tem oportunidades para nós. Deus tem oportunidades para você. Deus tem oportunidades na igreja. Deus tem oportunidade no serviço. Deus tem oportunidade cada dia que o sol nasce. Deus tem oportunidade para a tua vida. Todo dia você busca oportunidades nele. Busca oportunidades nele. Não pare. Não pare de valorizar o que Deus te dá todo dia. Não pare. Não pare de ser grato. Não pare de ser grata. Não pare, não pare. Esse é o processo de proteção. Neste processo contínuo, uma ordem é dada para o Boaz. Ele disse, olha, ninguém vai te importunar. Mas o tempo está ruim, Boaz, é pandemia. Mas ninguém vai te importunar. Estou com minha sogra lá, nós ainda não temos proteção. Ninguém vai te importunar. Ninguém vai te importunar. Fala no teu coração. É pandemia, mas ninguém vai me importunar. É pandemia, mas ninguém vai me importunar, porque eu estou no campo do meu Senhor. É pandemia, mas ninguém vai me importunar, porque eu estou ouvindo o meu Senhor. É pandemia, mas ninguém vai me importunar, porque eu estou com a bênção das primeiras espigas. E ninguém vai tirar essas espigas da minha casa. Em nome de Jesus, ninguém vai lhe importunar na pandemia. Porque o Senhor está lhe dando esta palavra de proteção. O Senhor está lhe dando essa palavra de livramento. Ninguém vai lhe importunar. Em nome de Cristo Jesus, quando eu olho para esse texto, quando eu fui tocado por esse texto hoje, eu fui tocado porque eu creio que esta é palavra de vida para você, palavra de vida para essa igreja. Ninguém vai lhe importunar. Em nome de Cristo Jesus. Ninguém vai. Esse não é o fim da história. Na verdade, eu estou sonhando que vou conseguir pregar o fim da história hoje à noite na igreja. Na igreja, aqui. Tá bom? No culto ao vivo, 18 horas. Mas esse não é o fim da história. Porém, já é o fim da humilhação. É o fim do medo. É o fim da desconfiança. Que hoje seja assim. Não é o fim da história. O melhor não chegou ainda. O melhor não chegou, mas o melhor vai chegar. Mas hoje termina o medo. Hoje termina a desconfiança. Hoje termina a humilhação. Hoje a certeza que vem ao teu coração. E a consciência de que você já está vendo espigas ao redor da tua vida removeram todo o mal de perto de você. Deus vai usar espiga caída para remover seu medo
remover sua insegurança. E eu digo a você, em nome de Cristo Jesus, esta prosperidade que nasce, volto a dizer, ela não é só física, material. É espiga emocional, espiritual. É gente que hoje estava desapercebido de quanta espiga emocional e alegrias estavam vindo mesmo no meio da pandemia. Gente que não estava percebendo quantos vídeos, quantas as palavras que estão chegando realmente são ação de Deus mandando espiga espiritual para sustentar e fazer você forte. Você não percebia, você está percebendo agora. E a bênção do Senhor vai te guiar dentro dos campos de Jesus. Deixa eu orar por você. Deus, firme essa palavra no coração. Firma essa palavra na alma. Firma esse texto, Pai. Que os próximos dias sejam dias de perceber a proteção de Boaz em cada coração, em cada família. Se a família, Senhor, se a família sem recolher espigas, que agora isso mude, porque as espigas estão sendo depositadas, Pai. E o Senhor vai mostrar como pegar. Leva essa família para dentro do teu campo e dá espiga para eles. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe essa palavra.